vocês? A tia Vivi está ótima. Eu espero que vocês estejam também. A tia Vivi está torcendo para que as nossas aulinhas voltem a ser lá na nossa igreja, não é mesmo? Olha só, a tia Vivi hoje vai contar uma história linda, linda aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, tá certo? Hoje nós vamos conhecer um personagem lindo da nossa Bíblia que se chama Felipe. Olha aqui, Felipe. Felipe era um homem que amava muito Jesus. Ele amava muito Jesus. E um dia, o Espírito Santo de Deus falou assim lá no ouvidinho de Felipe. Disse assim: Felipe, eu quero que você vá lá para umas terras distantes, que você vá para uma estrada deserta, porque eu tenho um trabalho para você lá, Felipe. E Felipe, como amava Jesus, ele logo obedeceu, porque quem ama Jesus é obediente. E Felipe era assim, e ele foi para essa estrada deserta. Quando chegou lá, aonde o Espírito Santo tinha falado no ouvidinho dele, ele estava passando por aquela estrada deserta e aí, crianças, ele começou a ouvir uma zoada. Era uma zoada de carro. Mas que carro era esse? Não, naqueles tempos bíblicos, não era carros motorizados, bonitos, como esses que a gente vê por aí hoje em dia. Os carros daquela época, crianças, eram carros puxados a cavalo. E aí ele ficou, atento naquela estrada que estava ouvindo uma zoada. Quem será que estava por vir? Quem será que estava chegando por ali? Uma carruagem linda sendo puxada por cavalos. E aí passou por Felipe e Felipe viu aquele carro lindo e tinha uma pessoa lá dentro. E aí o Espírito Santo de Deus disse: Felipe, corre para você alcançar aquela carruagem, Felipe. Felipe começou a correr, que o cavalo estava andando bem rapidinho. E aí Felipe foi correndo atrás. Quando ele estava chegando perto, crianças, ele viu um homem muito importante. Era um oficial, era um etíope, um eunuco do reino da Etiópia. Ele era um homem importante que cuidava das finanças, ele cuidava dos tesouros da rainha Candace. Repito com a tia Vi: Candace. Muito bem. E aí, crianças, ele avistou aquele etíope, já estava cansado, Felipe, de tanto correr, já estava cansado, e ele foi chegando perto e o etíope estava lendo a Bíblia. Olha que legal! Ele estava lendo a Bíblia e era lá no Velho Testamento, no livro de Isaías. E o etíope, ele estava lendo aquele livro naquela parte que fala de um cordeirinho que morreu na cruz para nos salvar. Quem conhece essa história? Eu tenho certeza que vocês conhecem essa história de um cordeirinho que morreu na cruz para nos salvar. Quem é? Jesus. Muito bem, muito bem. E aí o Felipe perguntou para o etíope: você está compreendendo tudo que está aí na Bíblia? Felipe perguntou para o etíope: você está compreendendo, está entendendo tudo que está aí na Bíblia? E o etíope respondeu assim: não, claro que não.
como é que eu vou entender se não tem ninguém para explicar para mim? Olha, aí o etíope mandou parar logo o cavalo, mandou parar o cavalo e pediu para Felipe subir na carruagem. Olha que legal! E Felipe ficou feliz. E Felipe, claro, Felipe foi, subiu na carruagem e ficou com o etíope ali naquela carruagem. Falando de quem, crianças? De quem era que Felipe estava falando? De Jesus. Felipe não queria perder tempo. Felipe era obediente. Ele já estava sabendo o que era que Deus mandou fazer ali naquela estrada deserta. E ele começou a falar do amor de Jesus. Ele começou a falar das histórias lindas de Jesus para esse etíope. Começou a falar do amor de Jesus. Começou a falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi passeando nessa carruagem linda. Foi passeando e ele disse para o etíope sobre o batismo nas águas e falou de Jesus e falou de Jesus. E o etíope disse: Felipe, agora eu quero seguir Jesus. Eu já me decidi. Eu quero andar com Jesus. Felipe, Jesus é o meu rei. Jesus é o meu rei. E aí Felipe disse para o etíope: olha, eunuco, quem crê em Jesus e se batizar será salvo. E ele acreditava em tudo. E aí eles estavam passeando e Felipe falando do amor de Jesus para o etíope, falando do amor de Jesus, até que eles estavam passando por ali, por aquela estrada, crianças. E o que aconteceu? O etíope avistou um rio lindo. Ele avistou aquele rio e disse assim: Felipe, olha um rio ali, eu quero me batizar. Nada me impede, Felipe, de me batizar naquele rio. Aí Felipe disse: olha, etíope, você acredita mesmo em Jesus de todo o seu coração? Aí o etíope disse: sim, Felipe, eu já acredito em Jesus de todo o meu coração. Aí o Felipe disse: tá certo, então vamos lá que eu vou te batizar. Não tem problema. Desceram da charrete, da carruagem, desceram da carruagem. Olha que legal, ele todo alegre, animado, porque ia se batizar, deixou o livrinho dele. E aí o que aconteceu? O Felipe batizou o etíope, né? O Felipe segurou ele, olha, desceu nas águas, batizou o eunuco, aquele etíope. E aí o que aconteceu, crianças? Jesus, rapidinho, olha, tirou Felipe ali daquele lugar, levou Felipe para ir evangelizar em outras cidades, porque Felipe amava falar de Jesus. Felipe era um excelente evangelizador. E aí o etíope viu que Felipe sumiu, foi arrebatado, não estava ali. Mas ele estava tão cheio de alegria no coração. O etíope estava cheio de glória, estava tão animado, cheio de amor por Jesus. E ele voltou para a sua carruagem e seguiu a sua viagem. Ele voltou para o reino da Etiópia e ele foi falar do amor de Jesus para todo aquele reino. Tá vendo que lindo? Que lindo o papel do Felipe também, o evangelizador. Felipe foi um grande evangelizador. E eu sei, crianças, que vocês também vão ter o prazer de evangelizar, igual a Felipe.
Eu sei que vocês vão ser grandes evangelizadores da palavra do Senhor, não é mesmo? Olha que linda essa historinha que Tia Vi contou aqui hoje para vocês. Nós vamos agora fechar os olhinhos e nós vamos fazer uma oração, tá certo? Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, falar de Ti. Nós Te amamos, Jesus. Nós queremos também ser evangelizadores da Tua palavra. Nós também, Senhor, acreditamos no batismo e nós queremos falar do Teu amor para muitas e muitas pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Ok? Tia Vi termina e fica por aqui, deixando um beijo com sabor de chocolate, tá bom? Bye bye, meus amores.